No extremo sul da Bahia, a história é contada por duas paisagens. A maresia de Alcobaça, que viu nascer Brasil Colônia, e a agropecuária de Medeiros Neto, forjada pela força da sua terra. Separadas pela autonomia administrativa, mas unidas por apenas um rio e um poderoso legado familiar. Essa é a história de uma cidade-mãe que deu nome à sua filha. A cacimba é a nossa certidão de nascimento. Ela simboliza a resistência e a vida da vila, que dependia daquela água doce. É nesse mesmo chão que nasce a figura que nos liga ao interior, Antônio Garcia de Medeiros Neto. A vila se desmembra de Alcobaça e nasce o município de Medeiros Neto, em homenagem ao deputado Antônio Garcia de Medeiros Neto. Naquele tempo era. É tanto que meu pai não fazia logo os registros, não. Esperava, mas teve uma oportunidade para ir em Alcobaça para registrar. É difícil. As enchentes, eu assisti todas as duas enchentes. Quando a primeira foi barra, porque ninguém esperava, né? E aí a água foi em cima. E nós não morava em outra casa logo ali. E a casa, quando eu fui a última a sair, carregando coisa, eu estava com água acima da cintura. Não tinha jardim, não tinha nada. Porque tinha uma serraria ali, tinha muito, era madeira por aí. Aí hoje já mudou tudo, né? Há muitos anos já mudou tudo. E entre esses espaços, um deles guarda grandes memórias. A Praça Filópio Pereira Costa é um dos pontos mais tradicionais da cidade. Além de reunir momentos, faz parte da história da minha família. Eu sou natural de Medeiros Neto, terra de muito amor. Eu sou natural de Medeiros Neto, terra de muito amor. Eu sou da Bahia e aqui estou cantando alegre. Lar dos Idosos, ele é uma instituição beneficente. Ela foi criada por um grupo em 12 de dezembro de 1979. Era um grupo de senhoras que frequentavam a Igreja Católica, de mulheres de muita fé e da Igreja Católica. Resolveram criar o Lar dos Idosos porque via a necessidade de amparar os idosos que não tinham família. Aí criou uma casinha pequenininha de doação e foi, com o tempo, melhorando até tornar o que é hoje. Lar dos Idosos é uma instituição que é mantida por eles mesmos. O momento de emoção que eu vivi muitos anos aqui era o momento das festas juninas que a gente fazia aqui e a alegria que eles ficavam tudo, que eles gostam muito de dançar, de rir, de brincar. Era um momento emocionante para os visitantes verem a alegria que eles tinham. No coração de Medeiros Neto existe um ponto que resistiu ao tempo e às mudanças, a Igreja Matriz. Mais que um tempo, ela marca o zero das histórias que a cidade viveu e das que insiste em não se esquecer. Mas, apesar da riqueza cultural e de histórias marcantes, grande parte dessas memórias ficaram para trás. A falta de registros, valorização e preservação fez com que essas histórias se perdessem com o tempo. Eu sou da Bahia e aqui estou, cantando alegre meu esplendor. Eu sou da Bahia e aqui estou, cantando alegre meu esplendor. Eu sou natural de Medeiros Neto, terra de muito amor. Eu sou natural de Medeiros Neto, terra de muito amor. Os jovens de lá ninguém segura, tristeza não pinta em ninguém. As velhas assanham de repente e cai na folia também. Eu sou da Bahia e aqui estou, cantando alegre meu esplendor. Eu sou da Bahia e aqui estou, cantando alegre meu esplendor. Eu sou natural de Medeiros Neto,
terra de muito amor. Eu sou natural de Medeiros Neto, terra de muito amor. Eu sou natural de Medeiros Neto, terra de muito amor. Eu sou natural de Medeiros Neto, terra de muito amor. Amor, amor. Ela encantava, mesmo com a sua... Ela era rigorosa, ela exigia dos alunos muita atenção, ela queria que todos fizessem muito corretos, mas ela, todos esses ex-alunos, essas pessoas que hoje se tornaram grandes profissionais, lembram do João 23, que onde foi a maior parte da vida dela, das grandes gincanas, né? Então minha mãe foi pioneira nessas gincanas de Medeiros Neto, dentro das escolas, porque antes tinha gincanas de rua. Então eu lembro dela muito ativa, as disputas, ela fazia com que o aluno empolgasse e quisesse vencer. Ela era incentivadora da cultura, sempre foi. E os maiores eventos que existiram em Medeiros Neto, todos elas estavam envolvidos. De gincana, de festivais de dança, de feiras culturais, música, dança. Então, ela, na igreja, ela era totalmente envolvida na igreja, ela era professora de catequese, ela foi voluntária durante 30 anos no Lar dos Idosos. Eu lembro muito bem que aí, quando a gente chegava para ela e falava assim, nós vamos visitar os velhos. Ela falava, não, Lar dos Idosos. Ela tinha prazer de ser voluntária, ela fazia questão de participar de tudo que acontecia, tanto na igreja como na cultura em geral em Medeiros Neto. Ensinar história é sempre revisitar esse lugar, é sempre revisitar esses espaços, entender por que eles estão ali, compreender por que os monumentos estão ali, porque cada rua tem um determinado nome. Então, o ensino de história ela é fundamental para o conhecimento da história local, né? Um dos principais objetivos da história é compreender, né, o lugar onde a gente vive antes da gente querer compreender, né, a história global. Assim. Eu lembro de uma professora que a professora Isnara, ela sempre falava com a gente para a gente conhecer a nossa aldeia. E essa frase assim, me marcou muito, né, porque antes da gente querer entender a história de um nível geral, a gente precisa compreender a minha história, a história do outro, a história da cidade, a história do nosso povo. Né? E uma vez entendendo a nossa história, a história da nossa cidade, a gente compreende também a história nacional. Então, o ensino de história está como aliado para a gente dar voz, reconhecer os espaços e entender que a memória ela é muito importante nesse processo. Esses nomes que deram sentido para esses movimentos culturais são de pessoas, né, que foram importantes para a construção da cidade, para a arte, para o lazer, para a educação. Então, essa ausência dessa memória, essa ausência dessa preservação da memória faz com que a gente repita muitos erros, né, fazendo com que a gente entenda que a história, por vezes, é muito cíclica. Né? Ela começa, a gente repete e faz de novo, porque a gente não conhece muitas vezes a nossa própria história. É muito importante que a gente valorize, a gente conheça para que a gente valorize a nossa história. Uma prática aqui também, que é uma prática assim, de uma cultura nacional, que é a prática das parteiras. Né? São dois grupos sociais assim, que tem muita pesquisa, muito. As parteiras e as benzedeiras, que eram, né, as mulheres, né, como tinha a questão dos hospitais públicos, então as mulheres eram mulheres que iam para as casas, faziam todo o processo cirúrgico, né, e era algo muito presente no passado. Hoje a gente vê essas mulheres em rincões, né, de interiores do Brasil, né, mas foram grupos sociais que se ajudaram a construir um legado, uma memória. Uma das minhas professoras de mestrado, ela investigou a prática da benzedura, né, e eu lembro que em Itaém, Medeiros Neto, também tinha muitas mulheres que tinham essa cultura, que mistura cultura africana, mistura cultura indígena, mistura a religião católica com religião indígena, com religião africana. É um exemplo de sincretismo muito potente. Nós já tivemos marchinha de carnaval no antigo clube, ali onde é o estacionamento da prefeitura. Nós já tivemos também as brincadeiras do boi, né, que nós estamos resgatando aí. Esse ano nós conseguimos trazer essa festividade para as ruas de nossa cidade, né, com os nossos folhões de reis, com as cantorias. Nós temos também as nossas festas religiosas, que até hoje se mantém a tradição, que é a festa da Imaculada Conceição, padroeira de nossa cidade. E com o tempo nós agregamos o São João, né, a festa junina. Tem 37 anos
de, de história. Nós temos uma população muito participativa, principalmente quando se dizem tradições religiosas. A nossa comunidade medeiros-netense, ela tem esse pertencimento, né, de ser religioso, tanto religioso quanto às festividades de São João. Esse ano nós tivemos, como eu disse, a celebração do Boi Janeiro lá na Praça da Aparecida. Nós podemos ver a alegria no olhar das pessoas, né, dos antigos que puderam participar e relembrar estas memórias de criança. E tem sido uma participação muito efetiva. O São João também, nós temos uma participação muito efetiva de jovens, de crianças, de adolescentes, adultos e idosos, né? Uma festa para todos. O rio Alcobaça, que divide os dois lados da cidade, sempre foi mais do que um caminho. É a ligação, a rotina e a passagem diária de quem vive e trabalha por aqui. Praças tradicionais, escolas, desfiles cívicos e a força cultural da cidade consolidam Medeiros Neto como um lugar de história viva, construída pela união e pela determinação de sua gente. A Praça 7, a primeira mulher da vila, o primeiro padre, a primeira rua calçada, o primeiro fotógrafo, o primeiro bar, a usina elétrica, o cinema, as serrarias, a primeira igreja, o primeiro táxi e até a famosa Rua do Barrado marcam a memória afetiva da região.